Na esteira dos documentários biográficos, e aí quando a gente fala do selo HBO, ele tem sido especialista em trazer esses filmes, sobretudo quando o assunto são estrelas da Hollywood clássica. A Max está trazendo esse mês para o seu catálogo o documentário Elizabeth Taylor, As Fitas Perdidas. Esse filme da Nanette Bernstein, ele conta a história da Elizabeth Taylor a partir de algumas gravações que ela fez na década de 60. Era uma entrevista que ela concedeu para o jornalista Richard Meierman, que ia fazer uma biografia da atriz. É um relato que traz algumas percepções bem curiosas da Liz Taylor sobre algumas passagens famosas da biografia dela. Tem, por exemplo, um momento em que a Liz Taylor diz detestar o Disque Butterfield 8, que foi o filme pelo qual ela ganhou o primeiro Oscar da carreira dela. Mas eu acredito que o enfoque do documentário é a percepção da Elizabeth Taylor sobre aquele que talvez seja um dos pontos mais controversos na sua biografia até hoje, que são os seus 8 casamentos. Vocês imaginam o que ela provocou na metade do século passado, quando ela se casou 8 vezes, ela, uma mulher pública, tendo inclusive incomodado a Igreja Católica, que na época se manifestou contra a Liz Taylor. Então a Liz Taylor, que inicialmente foi alçada ali à realeza de Hollywood, em determinado momento da carreira dela, ela foi bastante hostilizada, muito por conta desse machismo da época. Esses relacionamentos da Elizabeth Taylor foram atravessados por momentos bem singulares na vida dela, como é o caso da morte trágica de um dos maridos da Liz Taylor, que era o diretor Michael Anderson, que morreu num acidente trágico de avião. Esse episódio foi sucedido pelo caso da Liz Taylor com o Eddie Fisher, que depois se tornou um outro marido da Elizabeth Taylor, porque o Eddie Fisher ele era casado com a Debbie Reynolds, que era uma das melhores amigas da Elizabeth Taylor. Além disso, o documentário conta os bastidores das filmagens de Cleópatra, que foi um dos filmes mais caros da sua época. A Elizabeth Taylor fazendo uma marca ali em Hollywood, porque ela foi uma das primeiras atrizes que ganhou cerca de $1 milhão por um único trabalho. Também foi um filme muito polêmico, porque no meio das filmagens a Elizabeth Taylor teve um problema de saúde, que teve que ser hospitalizada, então a rodagem do filme teve que ser adiada. Isso acabou inflando o orçamento do longa e quase quebrando a Fox naquela época. Foi também nas filmagens de Cleópatra que a Elizabeth Taylor conheceu o Richard Burton, que vinha a ser um dos seus maridos mais famosos. Com Burton, a Elizabeth Taylor também protagonizou o filme Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, que foi o segundo Oscar da carreira da atriz. O filme também traz uma reflexão da Liz Taylor sobre o papel que Hollywood lhe dava naquela época, muitas vezes tentando enquadrar ali ela num estereótipo de mocinha, muito pela sua aparência, porque ela era uma mulher muito bonita, mas como ela se esforçava para sair um pouco desse estereótipo, dessa caixinha. Inclusive se cansou em determinado momento e até pensou em desistir da carreira. Existem algumas limitações óbvias no documentário, porque as gravações da Taylor só são da década de 60, então ela só está tecendo comentários sobre coisas que aconteceram até esse momento. Então, nesse sentido, a diretora acaba tendo que preencher algumas lacunas. Mas ainda assim, para quem gosta do tema, para quem gosta da Elizabeth Taylor, é um programa super indicável. É isso, no mais digam aqui, vocês assistiram o documentário Elizabeth Taylor, As Fitas Perdidas? Se assistiram, deixem nos comentários o que vocês acharam do filme. Vocês gostam da carreira da Elizabeth Taylor? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de seguir a gente aqui no Instagram, de deixar o seu like nas nossas postagens, de compartilhá-las com quem vocês acham que pode se interessar pelos assuntos que a gente conversa aqui. Não se esquece também de acompanhar a gente em outros espaços. A gente está no YouTube, a gente tem uma página no Facebook e também tem o nosso site www.chovendosapos.com.br. E no mais, espero todo mundo na próxima postagem da gente, no próximo conteúdo da gente. Tchau!